Teremos a oportunidade de discutir mais opiniões ao longo da tarde. Vou virar-me para este lado, porque é o lado que, se calhar, tem mais a fazer para tentar recuperar daquela sondagem inicial que dá aqui uma desvantagem ao não uso do telemóvel na sala de aula. E vou começar aqui mesmo pela minha esquerda. Não reconhecem virtudes, ou pelo menos estas virtudes que aqui foram enumeradas nos últimos minutos? Eu reconheço, não é? Portanto, eu até, quando me fizeram este convite, a primeira coisa que pensei foi, sim ou não, eu diria ainda não. e um bocadinho aqui na tentativa de ganharmos algum tempo em relação à utilização do telemóvel em sala de aula. Aquilo que eu sinto é que os jovens de hoje desenvolveram com este acessório que é o telemóvel. Eu ainda há pouco dei como exemplo, nós, adultos, ainda temos a capacidade, muito raramente, de nos esquecer do telemóvel em casa e quase que temos um ataque cardíaco quando isso acontece, não é? O que é que vamos fazer? Esta falta deste acessório causa-nos aqui alguma ansiedade. Os jovens, por norma, não se esquecem do telemóvel em casa, não é? Portanto, é como que este acessório faz parte da vida deles. E, portanto, daí eu achar que é até interessante trazer o telemóvel para a escola e manter-se conectado permanentemente com o exterior. Mas tenho consciência e trabalho há 19 anos e dou consultas há 19 anos de psicologia clínica e aquilo que me apercebo é que a adolescência mudou. O comportamento dos adolescentes mudou, a forma como se relacionam. Muitas vezes os primeiros namoros iniciam através do telemóvel. E, portanto, nós temos que ter tudo isto em conta. E mais do que ter isto em conta, para mim, e a grande preocupação, é o impacto que isto vai ter futuramente. E aquilo que nos apercebemos, e aquilo que está provado, e as investigações assim o dizem, é que existe um aumento, uma diminuição da saúde mental nos jovens. E aquilo que nos apercebemos é que a utilização dos ecrãs faz com que exista, por vezes, questões de isolamento. Isolamento que, eu dou sempre este exemplo, em que temos jovens que estão permanentemente a conectar-se com o exterior e com outros jovens e que depois vão ter com esses jovens e estão frente a frente e vão começar a conectar-se com outros jovens que já não estão ali. Porque a dependência e a necessidade de estar conectado com algo que não está presente é muitíssimo grande. E as questões que eu deixo aqui hoje para refletirmos em conjunto é o impacto ao nível da atenção. Vejamos uma coisa, a aprendizagem é algo lento e difícil. Para alguns até bastante difícil. Quando nós estamos a receber notificações no nosso telefone e nós recebemos notificações de WhatsApp, de Facebook, etc., e nós temos aquele acessório ali à nossa frente, automaticamente nós pensamos, ok, eu agora estou a fazer outra coisa, não convém ir ver o que é que lá está. Mas os adolescentes são caracterizados por uma dificuldade ao nível do controle inibitório do impulso. Não é? É muito difícil para um adolescente inibir essa vontade. E, portanto, quando acontece essa necessidade de ir ver o que se passa no telemóvel, que até pode ser importante ou não, a vontade vai ser ir ver. E isso acontece nos dias de hoje, não é? E, portanto, mesmo proibido... É por isso que acho, e que há pouco estava-se aqui a falar, que são necessárias regras. Exatamente, portanto, por isso é que eu ainda concordo... não, por isso é que eu ainda não. Eu sei, mas eu concordo com essas regras e com esses limites, naturalmente, mas eu queria chegar à questão da atenção. Quando eu estou atenta a uma sala de aula, estou aqui a conversar, existe uma interrupção, neste caso, dada pelo telefone, como pode haver interrupções exteriores. Eu, quando tenho que retomar a minha atenção, é uma recaptação da atenção que me vai gastar alguns recursos. E o telemóvel, com a permanência constante de toques e de vibrações, obviamente vai-me gastar ainda mais recursos. E nós temos recursos limitados. E não pode ser visto, como também já aqui foi dito, pode haver uma dispersão de atenção, mas não pode ser também um estímulo, e há pouco falava nas dificuldades de aprendizagem que alguns alunos podem ter. Para esses alunos não pode ser um estímulo à aprendizagem desta forma? Eu acredito que, de uma forma conjunta e utilizado com alguns limites, traz bastantes benefícios ao nível da motivação e até ao nível da aprendizagem. Mas, por acaso, existem investigações que nos indicam que os jovens e as crianças com dificuldades de aprendizagem, a utilização do telemóvel acaba por ser algo que não traz tantos benefícios como para jovens que têm boas capacidades cognitivas. Isto é uma investigação. Atenção. Eu
faço consulta clínica e a verdade é que às vezes utilizo o tablet como forma de trabalhar até alguns recursos. Portanto, eu sou a primeira pessoa, e estou aqui do lado do contra, do telemóvel, do smartphone. Primeiro, porque nem todos têm acesso. Segundo, porque eu ainda não tenho certezas ao nível do impacto, não só ao nível da atenção, como da memória, como ao nível da coordenação, motricidade fina, não é? Que é fantástico, por exemplo, no jogo, e está a haver um desenvolvimento, e nós vamos atualizando e vamos desenvolvendo aqui outras áreas do nosso cérebro, mas a minha pergunta, e por isso eu digo ainda não, vamos estudar mais um bocadinho e perceber que impacto efetivamente tem ao nível das aprendizagens. Muito bem. Doutora Ivone Patrão, eu há pouco na introdução disse aqui que coordenou um estudo em que se conclui que quase 3/4 da população até aos 25 anos apresenta sinais de dependência do mundo digital. E quando falamos em dependências, normalmente falamos em coisas nocivas, não falamos em dependências positivas. É por isso que é contra o uso de telemóvel na sala de aula. Eu aceitei este convite para estar aqui hoje, que agradeço muito e cumprimento todos os colegas. É um prazer poder fazer parte deste debate, exatamente por estas questões da saúde mental. Acho que temos que continuar a alertar e a ter consciência de que, de facto, há uma percentagem de jovens, dos estudos, pelo menos, que eu vou realizando em amostras portuguesas, que evidencia dependências online, seja a dependência dos videojogos, seja a dependência das redes sociais, da multimédia, com tudo o que agora a multimédia traz, dos youtubers e o acompanhamento aos gamers e por aí fora. E, ultimamente, é um estudo recente que temos, focámos-nos na validação de uma escala de dependência do smartphone e acabámos por perceber que numa amostra de cerca de 900 jovens, temos uma dependência de 14% nesta amostra. O que me faz aqui pensar, então, o que é que vamos oferecer a estes jovens dentro de uma sala de aula que, de facto, já têm estes critérios e como é que vamos gerir para aqueles que, no fundo, não estão tão vulneráveis e que têm competências e capacidades para gerir esta ferramenta, que eu entendo como uma ferramenta, como um mediador dos diferentes métodos de ensino, e aqueles que, de facto, não têm e estão muito mais vulneráveis e que vão entender isto, ou que podem entender isto, como um reforço da sua dependência. Quando muitas vezes até têm em casa os pais a dizer não podes usar tantas horas, não podes estar sempre ligado, não podes estar tão dependente disto, e depois temos a escola a validar nestes jovens com este tipo de perfil e este tipo de vulnerabilidades, não, deves usar, podes usar dentro da sala de aula. Portanto, isto... preocupando-me aqui com as questões da saúde mental. Mas não vê vantagens? Ou este claro que vejo vantagens. Aliás, falei com os colegas e estávamos todos aqui, todo lado sim, todo lado não. Eu acho que não há aqui bem um sim, nem há bem um não. O que me traz do lado do não é exatamente aqui a questão da saúde mental. E quando falou ali o colega, quando falou do regulamento, eu não sei se não temos regulamentos nas escolas relativamente ao telemóvel, mas como ele era visto antes. Porque eu acho que o telemóvel já não é para telefonar, já não é para mandar mensagens. Não sei se temos o regulamento para aquilo que é agora o smartphone. Portanto, se calhar teremos que começar por aí, por rever a regulamentação do uso... Isto é quase o século passado, isto tem 5 anos, não é? É quase o século passado, devia ser revisto não só nessa parte dos telemóveis, mas, por exemplo, na hipótese que dá aos diretores de punirem como os pais em certas circunstâncias. Nunca nenhum diretor caiu nesse erro, com certeza. Continua. Pronto, portanto, não sei se... e eu acho que os telemóveis na sala de aula já existem, efetivamente, há muito tempo. Agora, se existem nos métodos de ensino e se estamos a divulgar as boas práticas disso, já tenho mais dúvidas. Porque, de facto, os professores lidam com os telemóveis na sala de aula com muita dificuldade, alguns, já há muito tempo, que eles usam para as mensagens e às vezes até para atender chamadas, não é? É o discurso que muitos professores, às vezes... Nós temos professores do século XXI. Temos alunos do século XXI, mas também temos professores do século XXI. Anda aí uma polémica muito grande, que eu não gosto nada de ouvir, que é, temos escolas do século XIX, com professores do século XX e com alunos do século XXI. Nós temos professores do século XXI, professores muito bem preparados e professores. Há um outro resistente ao uso do telemóvel, acredito que sim, mas temos professores muito bem preparados nas escolas públicas portuguesas. Temos professores do século XXI. É a escola que está atrasada em relação aos professores e aos alunos, a escola em Portugal? A escola em si...
Eu acho que enquanto sim. instituição e a forma como funciona, como está regulamentada, como há pouco deu um exemplo. Eu, na minha intervenção, disse que, de facto, a escola deve acompanhar a sociedade. E nós temos, de facto, esse defeito, na minha opinião, é um defeito. A escola raramente acompanha o evoluir da sociedade. E aquilo que a sociedade permite, a escola rejeita, proíbe. Eu penso que não poderá ser assim. E neste caso concreto, eu percebi as vossas duas intervenções, mas o vosso enfoque é muito, e eu concordo convosco plenamente, no excesso, na dependência nesta máquina, no telemóvel. Mas não tem a ver só com o contexto da aula, não é? É o excesso, de facto, dos miúdos, e vocês também. Os adultos. Estou a ver aqui muita gente que está desde a licitação no telemóvel. Com certeza, com certeza. Mas repare, E nós adultos mas também. repare que nas amostras que vamos tendo, temos uma percentagem, de facto, que são dependentes e que têm critérios de dependência, mas depois temos uma grande amostra, de 50 e tal % que estão em risco. E isto acaba por ser preocupante. Portanto, numa turma, se formos a fazer a proporção numa turma, podemos ter muitos miúdos que têm um uso excessivo e ali uma franja que tem dependência, mas uns que já têm uso excessivo. Portanto, temos que... O professor, eu diria, e faço essa provocação no meu livro da Geração Cordão, o professor tem que ser aqui não só acrobata, como também já acrobata digital para gerir, no fundo, para gerir esta ferramenta e a oferta desta ferramenta. Vamos. dentro da sala.